significou um prejuízo de 750 milhões de reais para os cofres de Belo Horizonte. Com juros, 2,1 bilhão de reais. Esse dinheiro está lá no bolso da Andrade Gutierrez, pago por nós. É uma vergonha que Belo Horizonte, a cidade com o maior prejuízo dentre todas elas, tenha escolhido ficar calada e patrocinar esse tipo de agressão ao cofre público. Eu queria trazer à atenção de vocês um problema seríssimo. Vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo em Betim. A prefeitura está sendo praticamente destruída financeiramente por uma ação da Andrade Gutierrez, que pretende receber nada menos que 480 milhões de reais daquele município, o que paralisaria todos os serviços de infraestrutura, de saúde, de educação, entregaria a cidade a um caos absoluto. Betim está resistindo, vereadores, e não aceita pagar a dívida, porque a dívida aparentemente não existe. Mas eu não estou aqui para falar de Betim. Eu estou aqui para falar de Belo Horizonte, porque a partir daquelas denúncias eu comecei a procurar entender se nós aqui também estávamos sujeitos ao mesmo tipo de assalto que estava sendo feito lá. E eu queria que os senhores prestassem atenção nessa cronologia que eu passo a apresentar. Nas décadas de 70 e 80, Belo Horizonte contratou 3 grandes obras da empreiteira Andrade Gutierrez. O segundo túnel da Lagoinha, em 1984, a canalização do Arrudas, em 79, depois uma parte em 81 e a última parte em 87, e a limpeza de aguapés da Lagoa da Pampulha, em 1988. Esses 3 contratos foram executados e pagos naquele ano. Em 1988, o prefeito Sérgio Ferrara assinou uma confissão de dívida com Andrade Gutierrez, autorizada pela Câmara Municipal. Atenção! Ele assinou uma confissão de dívida em relação a esses 3 contratos. Segundo túnel da Lagoinha, canalização do Arrudas e aguapés, retirada de aguapés da Pampulha. O último desses contratos de aguapés na Pampulha é um contrato do ano de 1988. E ele, no próprio ano de 1988, assina uma confissão de dívida que não faz nenhum sentido. Como é que você confessa uma dívida de um contrato que ainda estava no próprio exercício orçamentário? E mais, que ideia é essa de assinar a confissão de dívida? Porque, na verdade, se havia algum crédito pendente, ele deveria ter sido cobrado judicialmente, ou deveria estar empenhado. Assinar um reconhecimento de dívida é entregar um dinheiro da população sem critério de licitação próprio. Mas eu volto a perguntar, como confessar dívida de uma obra no próprio ano da sua contratação, como aconteceu? 10 anos depois, em 1998, no dia 4 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva é derrotado no primeiro turno das eleições presidenciais. 4 dias depois, eu vou chamar a atenção de novo dos senhores para isso. 4 dias depois da derrota do PT no primeiro turno das eleições, o prefeito Célio de Castro apresentou um projeto de lei para autorizar o pagamento de 150 milhões de reais a Andrade Gutierrez. Argumento? Aquele mesmo débito que já tinha sido confessado lá atrás pelo então prefeito Sérgio Ferrara. Será que a sincronia de datas e tudo que a gente sabe hoje sobre Andrade Gutierrez não nos sugere, pelo menos, a dúvida sobre se estamos falando de pagamento de dívidas de campanha? Esse dinheiro, 10 anos depois da confissão da dívida, 20 anos depois da realização das primeiras obras, sendo reconhecido por uma administração ligada à eleição do presidente Lula, então derrotado naquele momento. É coincidência demais para mim, pelo menos para passar desapercebido, mas vamos adiante. Ainda em 1998, esse projeto é tratado aqui na Câmara com alguma velocidade, sem apresentação de nenhuma única memória de cálculo. O prefeito diz em uma página de justificativa, que o débito que ele estava calculando era de mais de 650 milhões e que ele tinha conseguido um acordo para pagar 150. E que, portanto, os vereadores deveriam correr para aprovar, porque o desconto era enorme. E os vereadores aprovaram este acordo sem nunca terem visto o processo judicial
que tratava da memória de cálculo. E sabe como eu sei que eles nunca viram? Porque eles incluíram um artigo no projeto para dizer que depois eles deveriam receber uma cópia da ação judicial que teria motivado os cálculos. O que é uma esquizofrenia. Você vota autorização para pagar um acordo de 150 milhões de reais para ver depois como é que esse cálculo foi feito. Pior, prefeito Célio de Castro, com seu vice Pimentel, vetaram esse artigo que determinava a entrega da cópia do processo à Câmara. Ou seja, a Câmara Municipal aceitou, confirmou o pagamento pós-eleição derrotada de Lula, de 150 milhões de reais à financiadora das campanhas do PT, Andrade Gutierrez, sem nunca ter visto uma memória de cálculo de que débito era esse com mais de 20 anos de idade, já prescrito, portanto, há muito tempo. Em janeiro de 1999, no meio do recesso parlamentar, o projeto de lei é aprovado. Então vejam que conjunto fabuloso de indícios de picaretagem. O PT perde a eleição no dia 4 de outubro, no dia 8 de outubro apresenta um projeto de lei pedindo 150 milhões de reais, nunca apresenta memória de cálculo e durante o recesso, as férias de janeiro, o projeto de lei é votado, inclui-se lá um pedido para que depois, pelo menos, os vereadores possam ter acesso ao processo e até esse artigo é vetado por Célio de Castro. Em 2012 é feito o pagamento da última parcela pelo então prefeito Márcio Lacerda. Vereadores, a última parcela foi paga em valor superior a 100 milhões de reais. Eu vou repetir. A última parcela teve valor superior a 100 milhões de reais. Nós pagamos 14 parcelas, desde o ano de 1999 até o ano de 2012, de uma dívida de 150 milhões de reais, relativas a obras da década de 70, e que a última parcela desse pagamento superava 100 milhões de reais. Estranho. A imprensa noticia que nas mensagens obtidas no telefone de Otávio Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez, havia uma troca de mensagem com Márcio Lacerda em que ele faz referência ao pagamento de uma última parcela de qualquer coisa. Exatamente em que ano? 2012, o ano do pagamento da última parcela de mais de 100 milhões de reais. Assustem-se, vereadores. Isso significou um prejuízo de 750 milhões de reais para os cofres de Belo Horizonte. Com juros, 2,1 bilhão de reais. É 20% de todo o orçamento da cidade. Dá para construir o metrô, que todo mundo fala que não tem dinheiro para construir. Esse dinheiro está lá no bolso da Andrade Gutierrez, pago por nós. A pergunta que eu quero fazer para os senhores é essa. Betim não pagou e está brigando. BH pagou. Vai ficar por isso mesmo? Prefeito Calil, o senhor está sabendo desse problema desde o ano de 17, quando a discussão de Betim começou. Senhor Procurador-Geral do município de Belo Horizonte, eu quero lembrar ao senhor que lesão contra o erário não prescreve, e, portanto, o senhor pode ingressar com a ação judicial. Nós precisamos entender por que é que as administrações de Belo Horizonte entregaram 2 bilhões de reais em valores atuais para a Andrade Gutierrez, relativa a obras realizadas na década de 70 e 80, 20 anos depois. Por que é que Sérgio Ferrara assinou o reconhecimento de dívida se existiam contratos? Por que é que Célio de Castro com Pimentel mandaram um pedido de autorização de parcelamento sem apresentar nenhuma memória, uma linha de cálculo para a Câmara Municipal? E por que é que os prefeitos vêm pagando essa indecência às custas de quem vive e trabalha na cidade sua para pagar seus impostos? A minha cobrança é dura e eu espero que as autoridades responsáveis tomem providência. Cabe à prefeitura e à sua procuradoria imediatamente levantarem o lastro desses pagamentos. Eu não admito que Belo Horizonte seja lesada pela imobilidade das nossas estruturas. Nós estamos falando, e eu volto a dizer, de 2 bilhões de reais entregues à empresa que controlava um dos maiores conglomerados de corrupção conhecido do mundo. Então fica aí o pedido de atenção de cada um dos senhores, especialmente aqueles que compõem a comissão de orçamento e fiscalização dessa casa,
E a minha provocação à base de governo e ao senhor prefeito: não é possível que Belo Horizonte vá aceitar calado esse prejuízo. E eu quero dizer mais: Cuiabá brigou e ganhou. Campo Grande está brigando. Betim está brigando e não pagou. Para quem acha que isso é loucura minha, vamos ler o que já foi decidido por aí. Acompanhe em Betim, onde foi identificada até falsificação de assinatura de prefeito, para poder se fazer essa cobrança. É uma vergonha que Belo Horizonte, a cidade com o maior prejuízo dentre todas elas, tenha escolhido ficar calada e patrocinar esse tipo de agressão ao cofre público. Eu vou levantar o restante da documentação. Nós estamos pedindo acesso ao processo da década de 80, que acabou gerando esse acordo com prejuízos tão graves para a cidade de Belo Horizonte. Infelizmente, ele já está arquivado nos arquivos mortos do Tribunal de Justiça, e, portanto, isso vai demorar um pouco. A Prefeitura, infelizmente, se recusa a fornecer as cópias que ela tem, porque diz ela que isso não é relevante, que esse assunto não existe. Assim que nós tivermos com tudo pronto, nós vamos apresentar aos senhores, porque se não for tomada uma providência pela Prefeitura, é importante que essa casa instale uma CPI e faça as investigações sobre o passado. Nós estamos falando de um prejuízo de 2 bilhões de reais para a cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado.